O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto nos pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isto porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos filhos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023. Vamos iniciar mais uma semana na presença deste Deus que nos ama, meditando o seu santo evangelho. Nós estamos no início da vida pública de Jesus e nós percebemos que o seu ministério começa a gerar incômodo, começa a desafiar tanto as autoridades judaicas e mais para frente as autoridades romanas. Neste texto que ouvimos, os mestres da lei, vindos de Jerusalém, começam a blasfemar contra Deus, chamando a Deus de demônio, dizendo que ele não fazia o que fazia, não realizava o que realizava por obra de Deus, mas por obra do diabo, por obra de Satanás. E aqui nós temos uma ótima oportunidade para entendermos justamente a questão do mal, porque infelizmente nos dias de hoje nós percebemos uma grande parte de teólogos mal formados que acabam dizendo algumas besteiras em relação a esta questão do mal, em verdades contra a doutrina e contra a própria palavra de Deus. De fato, não foi Deus quem criou os demônios. A maldade não tem origem em Deus, porque Deus é sumamente bom, Ele é o sumamente bom, Ele é a verdade, Ele é o belo, mais belo de todas as criaturas. O Criador que não foi criado, que foi gerado. E nós podemos dizer então que este mesmo Deus, que é bom em tudo o que faz, não poderia criar uma coisa ruim, porque senão nós poderíamos dizer que nele há bondade e maldade. Ora, se em Deus só há o que é bom, como o mal, o demônio, poderia nascer dele? Pelo contrário, nosso Senhor criou um anjo bom, um anjo poderoso, bonito, um dos mais belos e mais poderosos que já houve, chamado Lúcifer. Mas Lúcifer, quando se nega a servir a nosso Deus, ao saber do grande plano da nossa salvação, é ele mesmo que, por desobediência e não querer servir ao seu Deus, que então se torna um anjo rebelde, dando origem então ao mal, e sendo ele mesmo, juntamente com 1/3 dos anjos que foram expulsos do céu, como nós vemos no livro do Apocalipse, no capítulo 12, eles mesmos foram os grandes responsáveis pela maldade que hoje nós vemos presente em todo o mundo e que já na época de Jesus também estava presente e que nosso Senhor veio para pôr fim,
porque a sua missão é libertar o homem integralmente, não só na dimensão da sua vida material, mas principalmente na dimensão da sua vida espiritual. Quando Jesus morreu na cruz, ele salvou o homem por completo. E essa salvação por completo compete numa luta, numa brava luta contra o pecado, que é o instrumento que o demônio usa para nos escravizar, e contra ele mesmo que é o autor de todo o mal. Por isso que no evangelho de hoje nós vamos ver que é uma blasfêmia terrível querer comparar Deus a um demônio, ou achar que Deus não seja capaz de realizar uma boa obra, a obra da salvação. Desesperar-se da salvação, como nós conhecemos também ser o pecado contra o Espírito Santo. Ao dizer que Jesus fazia o que fazia por obra do demônio, eles estão dizendo que Deus não é capaz de libertar alguém, muito menos de perdoar alguém, e muito menos de livrar esta pessoa das garras do mal. E contra este pecado não tem perdão. Não porque Deus não tenha poder sobre ele, porque ele é o Todo-Poderoso, ele tem o poder sobre tudo. Mas contra esse pecado não há perdão, porque a própria pessoa que o comete, ela já está dizendo que Deus não tem esta capacidade. Então não é que Deus não queira, não é que Deus não possa, é porque Deus não pode infringir a nossa liberdade. Ele não pode entrar na nossa cabeça e nos forçar a acreditar e a acolher o seu perdão, sem que nós acreditemos que Ele é o amor misericordioso, o nosso Redentor, a nossa salvação. E a própria palavra de hoje, o próprio evangelho de hoje vai nos mostrar que nós precisamos estar fortalecidos, porque a grande obra do demônio é roubar, matar e destruir, é dividir. A divisão é obra dele, porque o diabo, de diabolos, é aquele que atravessa no meio, é aquele que se coloca como o grande artífice da divisão entre as famílias, entre as comunidades, entre as pessoas, nos ambientes de trabalho. Portanto, aonde houver divisão, o Deus que ali impera e reina não é o verdadeiro Deus, mas aquele que quis ser como Deus e que foi derrotado pela sua audácia e que foi precipitado do céu pelo seu orgulho. O versículo 27 do evangelho de hoje nos lembra: ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Então, o homem forte, o homem de Deus, a mulher de Deus, o homem espiritual, a mulher espiritual, ele não pode ser combatido facilmente. Para o demônio conseguir entrar na sua casa, ele primeiro precisa amarrá-lo. E como ele o amarra? Ele o amarra através do pecado. Uma vez amarrado através do pecado, você se torna refém dele. Por isso, meus filhos e filhas, precisamos ser duros, precisamos ser corajosos, precisamos ser valentes na nossa luta contra o pecado e contra o mal, para que, fortalecida a casa que somos nós, morada de Deus, nós não demos a ele nenhum acesso, nenhuma brecha por onde ele possa entrar e nos perverter e nos destruir. No dia de hoje, peça a Jesus esta força, peça ao Espírito Santo esta graça, que você seja fortalecido, que você seja fortalecida para lutar contra o pecado, para lutar contra o demônio e para lutar contra toda forma de divisão que talvez se abateu nas suas relações e também dentro do seu coração. Se a graça de Deus nos unifica, o pecado nos divide. Portanto, que neste dia você possa mesmo pedir ao Senhor esta graça de romper com toda divisão e de ter um coração unido ao dele, para, fortalecido contra o mal, vencer as forças de Satanás. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre.
Amém. Um excelente dia, uma excelente semana. Compartilhe com aqueles que você ama. Compartilhar o Evangelho é um ato de caridade. Deus te abençoe.